O desenvolvimento surge também como um meio para fazer face ao crescimento demográfico que se verificava após o fim da Segunda Guerra Mundial e para satisfazer as aspirações crescentes dos tais países menos desenvolvidos. Provando estar em sintonia com as angústias e as esperanças do tempo, a Gaudium et Spes expressamente afirma: deve por isso favorecer-se o progresso técnico, o espírito de inventiva, a criação e a ampliação dos empreendimentos, a adaptação dos métodos e os esforços valorosos de todos os que participam na produção, numa palavra, todos os fatores que contribuem para o desenvolvimento. Portanto, há aqui uma aproximação muito positiva, no sentido de louvar os esforços que são feitos neste sentido. Mas depois acrescenta, numa preocupação de qualificar o que é um desenvolvimento desejável. A finalidade fundamental da produção não é o mero aumento dos produtos, nem o lucro ou o poderio. É forte esta afirmação. Mas é o serviço do homem integral, isto é, tendo em conta a ordem das suas necessidades materiais e as exigências da sua vida intelectual, moral, espiritual e religiosa, de qualquer homem ou grupo de homens, de qualquer raça ou região do mundo. Eu faço notar que ainda não havia a preocupação com a igualdade de género na linguagem. Portanto, quando vemos aqui homem, mesmo em minúscula, nós temos que pensar ou no homem com maiúscula, ou ser humano, ou homens e mulheres, que é para, enfim, nos reportarmos. Mas na época não era tão sentido o problema da linguagem. Como se pode constatar, transparece deste discurso que o desenvolvimento deve ter em vista servir o ser humano, agora já sou eu a escrever, já escrevo assim, não é? O ser humano integral e beneficiar todos os povos sem discriminação. Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento, afirma-se o princípio da necessária regulação da atividade económica como condição de desenvolvimento dos povos. E agora cito: a atividade económica deve regular-se pelos métodos e leis próprias, deve, portanto, exercer-se dentro dos limites da ordem moral, para que assim se cumpra o desígnio de Deus sobre o homem. Descendo ainda mais ao concreto, ainda que sempre situado no plano dos princípios, o texto elabora um conjunto de recomendações que, a meu ver, continuam a merecer, 50 anos depois, a maior atualidade e relevância. E cito: deve existir um controlo do desenvolvimento económico, de modo que o progresso não fique entregue ao arbítrio de alguns poucos indivíduos ou grupos economicamente mais fortes, ainda não tinham aparecido as transnacionais, ou só da comunidade política ou de algumas nações mais poderosas. Pelo contrário, é necessário que em todos os níveis tenha parte na sua direção o maior número possível de homens, ou todas as nações, se se trata de relações internacionais. De igual modo, é necessário que as iniciativas dos indivíduos e das associações livres sejam coordenadas e organizadas harmonicamente com a atividade dos poderes políticos. Eu acho que esta é uma afirmação que tinha pertinência na altura, mas hoje tem pertinência levantada à enésima potência, porque, entretanto, os poderes se consolidaram, afirmaram e multiplicaram, os povos tiveram desenvolvimentos muito desiguais e hoje, no plano internacional, temos o domínio de uns poucos sobre a grande parte da humanidade. Posso continuar? Então passo ao outro ponto que eu tinha destacado desta reflexão, que é a questão das desigualdades económico-sociais, que é outra das temáticas que merece menção específica e detalhada na Gaudium et Spes.
Em nome de princípios de justiça e de equidade, os padres conciliares recomendam que se preste a devida atenção aos riscos de uma desigualdade crescente e declaram que, para satisfazer as exigências da justiça e da equidade, é necessário esforçar-se energicamente, não fui eu que escrevi a palavra, está lá, esforçar-se energicamente para que, respeitando os direitos das pessoas e a índole própria de cada povo, se eliminem o mais depressa possível as grandes e, por vezes, crescentes desigualdades económicas atualmente existentes, acompanhadas da discriminação individual e social. No quadro das desigualdades, merecem atenção particular os fenómenos migratórios, sobre os quais a Constituição Pastoral também averte. E cito: é também exigência da justiça e da equidade que a mobilidade necessária para o progresso económico seja regulada de tal maneira que a vida dos indivíduos e das famílias não se torne insegura e precária. Deve, portanto, evitar-se cuidadosamente toda e qualquer espécie de discriminação quanto às condições de remuneração ou do trabalho, com relação aos trabalhadores oriundos de outro país ou região que contribuem com o seu trabalho para o desenvolvimento económico da nação ou da província. Além disso, todos, e antes de mais os poderes públicos, devem tratá-los como pessoas e não como simples instrumentos de produção. Ajudá-los para que possam trazer para junto de si a própria família e arranjar conveniente habitação e favorecer a sua integração na vida social do povo ou da região que os acolhe. E eu acho que, se nós olharmos para estas afirmações do Concílio, temos hoje razões redobradas para vermos quanto é isto importante. Não só a desigualdade cresceu de uma maneira exponencial relativamente àquilo que já era a visão dos padres conciliares nos anos 60, no começo dos anos 60, hoje a desigualdade é incomparavelmente maior, como também estamos longe de aplicar relativamente a migrantes e refugiados os princípios de acolhimento e de solidariedade que estão implícitos nestas afirmações. Bom, eu citei estes dois exemplos. No fundo, não esgoto de maneira nenhuma a riqueza de todo este capítulo de 3. O meu desejo é não dar a ideia falsa de que trago aqui a mensagem toda da Gaudium et Spes deste capítulo 3, foi o único que me foi pedido, mas suscitar a vossa curiosidade para uma leitura atenta do mesmo. E devo dizer que, embora falando sobre a vida económica e social, a linguagem é simples, é de leitura acessível e deve ser feita com o coração aberto para vermos como nos temos de converter relativamente à doutrina conciliar. E agora deixava-lhes com alguns problemas e desafios atuais. Quando fazemos a revisitação de um documento, é para trazermos para o presente. Ora, quando olhamos para os últimos 50 anos, temos de reconhecer que a doutrina da Gaudium et Spes teve impacto no desenvolvimento da doutrina social da Igreja. Isso é um ponto importante. Com efeito, dispomos hoje de um corpo de conhecimento que adquiriu estatuto académico, o que é uma coisa interessante, em algumas universidades, que é objeto de ensino e de investigação em vários países. Podíamos citar, e o Padre Feita Pinto já o fez, além de João XXIII, o próprio Papa Paulo VI,
Bento XVI também, com a Caritas in Veritate, e posteriormente o Papa Francisco, que todos eles vão na linha desta Gaudium et Spes, no sentido de se dirigirem aos homens e mulheres, cristãos e não crentes, mensagens sobre os novos desafios da nossa economia social. Eu aqui tenho destacado vários documentos dos vários papas, mas vou passar sobre isso. E na impossibilidade de revisitar aqui todo esse riquíssimo tesouro da Igreja, eu vou, a finalizar, deter-me numa brevíssima referência à encíclica Laudato Si, cuja leitura e meditação vivamente recomendo. Nesta encíclica, que apesar de ter a sua designação em latim, como é próprio dos documentos pontifícios, italiano. Este é italiano, desculpe. Mas tem depois um subtítulo que nos ajuda a perceber logo o conteúdo da encíclica, sobre o cuidado da casa comum. E isto é que eu acho que é bonito de fixar. Nesta encíclica Laudato Si, ao chamar a atenção para a questão ecológica, o Papa fala também numa atitude apreendente. Se estiveram com atenção, uma das primeiras notas que distingui nesta Gaudium et Spes foi esta atitude de diálogo, mas um diálogo aprendente, que vai recolher daquilo que o mundo tem para nos ensinar documentos para elaborar o próprio pensamento. E aqui na Laudato Si isso é muito, muito, muito claro, porque o Papa faz questão de o expressar diretamente, os vários conhecimentos científicos. Aliás, curiosamente, não há uma única crítica do ponto de vista científico ao documento pontifício, o que é notável, eu não vi, e estou bastante atenta a esta encíclica. Portanto, não há, porque realmente houve essa preocupação de ter uma boa fundamentação científica numa matéria tão complexa quanto esta, mas não se limita ao pensamento científico. Vai recuperar das conferências episcopais de todo o mundo, não só da América Latina, que seria o seu quadro de referência mais imediato, mas da Ásia, da África, até de Portugal, aquilo que os bispos dos vários países e regiões foram dizendo para valorizar esse conhecimento. E depois não fica por aí. Vai aos ortodoxos também recuperar e até aos místicos não cristãos, o que eu acho que é muito interessante. Portanto, é o que eu chamo a tal atitude aprendente. Tudo que vem da humanidade e que é positivo é valorizado. Ora, agora passo à situação concreta, não é? Nós conhecemos hoje que não é viável continuar a pensar num crescimento económico ilimitado. Apesar de agora os nossos políticos da direita e da esquerda, todos falam que o fundamental é o crescimento económico. Mentira. Não é o fundamental do crescimento económico. O fundamental é um desenvolvimento humano sustentável. E é bom que a gente se habitue a chamar as coisas pelo seu nome. O crescimento económico pode ser um inchamento, mas tanto é crescimento económico produzir mais armas, como mais leite para as crianças. Isso ensina-se nos bancos da escola, mas depois não sei porquê não passa para a mentalidade corrente. Portanto, mas no caso concreto que nos ocupa, ainda há razões para pensar que esse crescimento não é sustentável, não pode haver um crescimento ilimitado. O crescimento da economia, por outro lado, só tem sentido se traduzir em desenvolvimento humano sustentável, respeitador de uma ecologia integral, que harmonize o equilíbrio ambiental com a própria coesão social.
Esta é a grande novidade desta encíclica. É que enquanto toda a gente fala de ecologia no sentido ambiental, do equilíbrio ambiental, portanto no sentido físico, e que isso é muito importante, o Papa diz sim, mas é também importante que haja o equilíbrio do desenvolvimento humano, ou seja, que se assegure a coesão social e forja este conceito de ecologia integral, uma novidade nesta encíclica. Eu penso que este é um desenvolvimento, é um desafio, desculpem, que deve passar para as nossas consciências. Para a nossa consciência individual e para a nossa consciência coletiva, à semelhança do que já aconteceu na nossa civilização e cultura, com deveres não menos, de que esta ecologia integral não é menos importante, que é o dever de não matar, de não roubar bens alheios ou não sujeitar o próximo à escravidão. Estes são conceitos que nós já assimilamos, que já interiorizamos, que somos capazes de consensualizar entre nós como mal, o matar, o roubar, o sujeitar o próximo à escravidão. Mas temos que integrar mais o conceito de ecologia integral. Porque, de alguma maneira, a ecologia, se não respeitamos este princípio da ecologia integral, nós estamos a matar. Estamos a matar, realmente, objetivamente, e estamos a roubar também. Roubar às gerações futuras, roubar aos mais pobres. No que respeita às desigualdades, também sabemos hoje que não só estas se avolumaram em comparação com a situação de há 50 anos atrás, como ganharam novos contornos, pois que, para além da repartição da riqueza e do rendimento, envolvem grandes assimetrias no acesso a bens essenciais, como a água, a energia ou a informação, os cuidados de saúde, a educação, a segurança, que levam a situações extremas de pobreza e privação material, com consequências graves para as suas vítimas, mas também para as sociedades no seu todo, para a convivência social, para a promoção do bem comum e para a salvaguarda da paz. Nós hoje estamos confrontados com desafios gravíssimos no que diz respeito à sustentabilidade da paz. E o Papa Francisco, nesta encíclica, diz isso mesmo. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. Esta é uma nota também que a gente deve destacar nesta encíclica, é o caráter esperançoso que ela traz. Não há matéria nenhuma que é aflorada que não apareça, não com propostas concretas, mas com a afirmação da esperança de que a família humana tem recursos para conseguir. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. E eu sublinho esta palavra, possui ainda. Ou seja, nós estamos próximos do limite de não poder fazer isso, mas ainda temos um intervalo de possibilidade. E lanço então aquilo que eu tinha prometido, que era o trabalho de casa. E esse trabalho de casa é um convite que eu acho que é urgente, que é o convite de renovar o diálogo sobre a maneira como estamos, nós, pessoalmente, cada pessoa, a construir o futuro do planeta. Sabemos que não podemos fazer sozinhos, mas algo podemos fazer na nossa vida pessoal, na nossa relação com o nosso próximo, na maneira como vivemos, no nosso estilo de vida, e também no animar um debate
que nos une a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Portanto, não podemos ficar nos nossos cantinhos, mas penso que aí a Igreja, através das suas instituições, e elas são muitas, desde as instituições de solidariedade social até às paróquias, que, no caso da sociedade portuguesa, ainda continua a ser a maior capilaridade social, territorial, comício todas as semanas, é verdade, e algumas vezes durante a semana também. E então, se estamos a comemorar o 50º do encerramento do Concílio Vaticano II e também da Constituição Pastoral, por isso é que nós estamos aqui, acho que fazemos bem em revisitar o pensamento conciliar, dar a conhecer e atualizar o seu ensinamento, mas não menos importante é ter a coragem de nos interrogarmos sobre a transposição para a nossa vivência pessoal e coletiva do que fomos aprendendo ao longo dos últimos anos, como leitura atenta dos sinais dos tempos, à luz deste ensinamento conciliar e pós-conciliar. Em linguagem simples, deixa a interrogação. Em que medida temos assimilado e transposto a doutrina conciliar e o conhecimento que se lhe seguiu para a nossa vida de cidadãos e cidadãs, nas nossas famílias, nas nossas instituições e organizações com que nos relacionamos, nas empresas que dirigimos ou onde trabalhamos, nas nossas escolas, em que ensinamos e convivemos, nos meios da comunicação social e nas redes sociais que frequentamos, nos nossos projetos políticos de sociedade, no interior das nossas estruturas eclesiais. Somos sujeitos ativos de desenvolvimento, somos zelosos no combate às desigualdades e à erradicação da pobreza, assumimos a nossa responsabilidade por uma ecologia integral e pelo cuidado com a nossa casa comum, e por aqui me fico. Muito obrigada.